Às vezes, o adeus mais doloroso não é aquele dito em voz alta, mas sim aquele que acontece em silêncio, quando quem amamos parte muito antes de fazer as malas. Olá, seja muito bem-vindo. Aproveite a narrativa de hoje, faça sua inscrição no canal e ative o sino para notificações. O primeiro encontro entre Jack e Clara ocorreu durante uma festa corporativa de caridade. Ele já estava habituado àquelas obrigações sociais da firma onde atuava há tempos, contudo, naquela data específica, a rotina foi quebrada. No meio de um papo chato sobre lucros e resultados com os parceiros de escritório, sua atenção foi capturada por alguém organizando os presentes com uma delicadeza que destoava daquele ambiente rígido. Clara, com os cabelos presos de forma despretensiosa, exalava um charme que imediatamente fisgou Jack. Conversaram brevemente enquanto ele se servia de café. Foi um diálogo curto, direto, porém suficiente para despertar um interesse genuíno. A partir dali, os encontros fluíram de forma orgânica. Jack, homem reservado por natureza, notou que o diálogo com Clara fluía sem barreiras. Ela demonstrava curiosidade real, ouvindo atentamente e rindo das suas narrativas como se fossem velhos amigos. Certa noite, depois de jantar, ela propôs um passeio a pé pela cidade, sem rumo definido. Caminharam por vias calmas, trocando confidências sobre a infância, antigas dores e desejos futuros. Aquele passeio selou o destino deles, como se tivessem ultrapassado uma linha invisível. Com o passar das semanas, a frequência dos encontros aumentou. Sem precisar de definições formais, já agiam como um casal. Quando Clara sugeriu que ele deixasse algumas roupas na casa dela, Jack compreendeu o sinal. Em poucos meses, dividiam o mesmo teto. Os sábados e domingos eram preenchidos pelos gostos dela, galerias de arte, cafeterias recém-abertas, reuniões sociais e viagens de última hora. Jack seguia o fluxo, pois, apesar de gostar da simplicidade, sentia-se vivo ao lado dela. Ela trazia cor para a vida dele e ele, em troca, oferecia segurança. O matrimônio surgiu como um passo lógico. Sem pedidos cinematográficos, apenas concordaram durante uma refeição que desejavam unir suas vidas. A celebração foi discreta, para poucos, e a rotina seguiu seu rumo. O casamento iniciou-se com a mesma leveza do namoro, prático, respeitoso e sem grandes conflitos. Sempre que possível, Jack fazia o café da manhã. Clara administrava as finanças com rigor. Em datas especiais, os presentes eram modestos, mas cheios de significado. Nas noites comuns, maratonavam séries e davam suporte um ao outro nos dias ruins. Parecia que tinham dominado a arte de conviver sem crises, todavia, existia uma diferença fundamental nunca verbalizada. Eles eram opostos. Clara necessitava de agito, gente nova, dinamismo. Jack prezava pela quietude, horários regrados e descanso no fim de semana. Inicialmente, um cedia pelo outro. Entretanto, com os anos, essas concessões viraram um fardo. Ele começou a negar convites sociais, ela passou a viajar só com as amigas. Gradualmente, a relação tornou-se mais funcional do que afetiva. Cumpriam obrigações, mas a distância crescia. A situação agravou-se quando Jack foi promovido a gerente de segurança de uma nova unidade, um cargo que almejava há muito tempo. A nova função trouxe mais peso, jornadas estendidas e chamadas noturnas. No início, Clara deu suporte, afirmando compreender a importância daquilo para ele. Porém, aos poucos, parou de perguntar sobre o dia dele, evitando qualquer interação sobre o trabalho. Jack, focado, não notou a frieza crescente. Chegava exausto, comia quieto e dormia cedo. Levantava antes dela acordar, sem perceber o abismo se formando. Certa noite, enquanto finalizava um relatório urgente, Clara entrou no quarto e indagou se ele recordava que dia era aquele, do aniversário de casamento. Jack congelou, olhou para ela e viu que a data tinha sumido de sua mente. Ela não brigou. Apenas murmurou um tudo bem e retirou-se. Aquilo perturbou Jack por alguns dias, mas como o silêncio dela continuou, ele assumiu que o erro fora perdoado. O que ele não viu foi que aquele esquecimento era apenas um sintoma. Clara estava se desconectando emocionalmente.
Enquanto Jack mergulhava no emprego, os fins de semana viraram momentos de solidão. Ele trabalhava, ela saía cada vez mais. Quando estava em casa, vivia no celular ou em longas chamadas com amigas. Se Jack tentava aprofundar o papo, ela alegava cansaço. Ele aceitou aquele mutismo como uma fase normal, crendo que o tempo consertaria tudo. O que Jack ignorava era que, naquele instante, os alicerces da união já tinham ruído. Na superfície tudo parecia tranquilo, mas, por dentro, Clara já habitava outro mundo. Essa ausência silenciosa seria o prelúdio do fim. Clara anunciou que passaria o fim de semana fora com Denise, uma colega da faculdade. Alegou precisar de ar fresco, organizar os pensamentos e se reencontrar. Jack achou a justificativa peculiar, mas respeitou. Já tinham debatido sobre individualidade e Clara sempre prezou por seu tempo sozinha. Ele apenas desejou bom passeio, evitando interrogatórios. Estava soterrado de tarefas e sentiu que pressionar só causaria atrito. Naquela noite, ao pegar o tablet para checar um arquivo, notou que Clara deixara o dispositivo sem senha. O display permanecia iluminado, exibindo um chat que havia sido deixado aberto. Jack não costumava invadir privacidade, mas um nome, Travis, prendeu seu olhar. As mensagens eram recentes, repletas de emojis carinhosos que ela jamais usava com ele. Bastou ler 3 linhas para entender que a viagem com Denise era uma fachada. Fechou o aplicativo de imediato, com a respiração falha, tentando raciocinar antes de explodir. Na manhã seguinte, hesitou, mas ligou para Denise. A amiga atendeu falando baixo. Jack foi direto e perguntou se sua esposa estava lá. Um silêncio pesado tomou a linha. Denise gaguejou, disse que não queria problemas, que não sabia dos detalhes, mas não mentiria. Suspirou e confirmou que Clara não estava com ela. Não havia viagem alguma entre as duas. Jack agradeceu e desligou, ficando estático na cama, encarando o vazio por horas. O domingo arrastou-se sem que ele mandasse mensagens ou ligasse perguntando o paradeiro dela. Ele apenas aguardou. Quando Clara retornou no fim da tarde, o barulho da chave na fechadura trouxe um frio na espinha. Ela entrou agindo com naturalidade, como quem volta renovada de um retiro. Trazia sacolas, um corte de cabelo novo e um perfume desconhecido. Ele esperou ela guardar tudo e, calmamente, perguntou como foi o passeio. Clara respondeu sem encará-lo, descrevendo paisagens e conversas filosóficas. Jack ouviu tudo e, ao final, soltou a pergunta fatal: quem é Travis? O nome cortou o ar e Clara perdeu a cor. Ela demorou a reagir. Tentou minimizar, disse que era um colega de trabalho, uma amizade recente, nada do que ele imaginava. Ele manteve o olhar fixo, mudo. Clara desviou os olhos, andou pela sala e sentou-se, derrotada. Quando falou, a máscara caiu. Não negou mais. Confessou estar confusa, disse que a conexão com Jack havia morrido, que se sentia só há meses e que Travis surgiu quando ela se sentia invisível. Classificou como acidental, disse que não planejou, mas aconteceu. Jack não gritou, não quebrou nada, apenas absorveu o golpe. Cada palavra confirmava que ele perderá a esposa muito antes da traição física. Clara desabafou por 20 minutos. Contou que começou com papos inocentes, depois cafés, e só percebeu a gravidade quando cogitou o divórcio. Falou com uma serenidade assustadora. Naquela noite, Jack foi para o quarto de visitas, sem discussões ou súplicas. Pela manhã, antes de sair, deixou um bilhete na mesa e daria entrada na separação. Clara leu, chorou na cozinha, mas sabia que aquele desfecho fora plantado por ela semanas antes. Os dias subsequentes foram de um convívio fantasmagórico. Jack chegava tarde para não cruzar com ela. Clara evitava qualquer tema sensível. Quando os documentos chegaram, assinaram com a frieza de quem encerra um negócio falido. Sem disputas, sem brigas por bens. O que restava, além do silêncio, eram lembranças espalhadas. Jack não sentia raiva, apenas um cansaço profundo, como se tivesse lutado por uma miragem.
As boas memórias doíam mais que a traição, pois mostravam o que fora perdido. O pior não foi o ato em si, mas a morte lenta do amor, sem alarde, um abandono gradual que ele não viu enquanto tentava manter a casa em ordem. Ao firmar o último papel, Jack aprendeu que o fim não é a partida, mas o momento em que o outro já não está mais ali de alma. O processo correu de forma burocrática, quase clínica. Jack lidou com tudo com uma eficiência que chocou os advogados, enquanto Clara parecia hesitante, evitando olhá-lo. A calma de Jack vinha da aceitação. Ele não queria vingança, só queria virar a página de um livro que já tinha acabado. Nos dias finais, Clara empacotou suas coisas em silêncio. Cada caixa fechada era um atestado de óbito da relação. Antes de sair pela última vez, ela parou na porta, olhou para ele e sussurrou que desejava que ele ficasse bem. Ele apenas a observou. O silêncio valeu mais que 1000 palavras. Depois que ela se foi, Jack ficou no sofá por horas. O vazio externo apenas espelhava o interno. As semanas seguintes foram de recuperação. Jack focou no trabalho, retomou a rotina, preencheu as lacunas. Não buscou aventuras, focou em se reconstruir. Reaprendeu a viver só, sem negociar o que assistir ou o que comer. Era um retorno à vida de solteiro, mas agora com cicatrizes. Um dia, no café da empresa, recebeu uma mensagem do irmão envia Clara. Estava com aquele cara. Acho que casaram. Jack leu, sorriu levemente e guardou o celular. A notícia, que antes o destruiria, agora era apenas um fato. Ela já tinha ido embora emocionalmente muito antes de sair de casa. Aquilo trouxe uma paz estranha. Ele nunca teve controle sobre o final. Semanas depois, comprando itens para seu novo escritório, viu um casal discutindo baixo no corredor de cortinas. Reconheceu Clara, de cabelo curto, mostrando um tecido para Travis, que segurava uma cesta, impaciente. Jack pensou em recuar, mas foi visto. Clara arregalou os olhos, depois sorriu timidamente. Travis ficou imóvel, constrangido. Jack aproximou-se, parou a uma distância segura e disse apenas oi. Ela respondeu igual. Ficaram se olhando como estranhos conhecidos. Travis não disse nada. Jack desejou sorte aos dois e saiu. Deu as costas e foi embora. Um encerramento digno. Mais tarde, em casa, mexendo em papéis velhos, achou uma carta que Clara escreveu no início do casamento. Falava de planos e terminava com se um dia eu mudar e não disser, espero que entenda antes de eu partir. Jack leu 3 vezes. A resposta sempre esteve lá. Ela começou a partir nos detalhes, no dia a dia, e ele preferiu não ver. Guardou a carta e entendeu, o fim real acontece no primeiro silêncio, na primeira indiferença. E reencontrá-la com outro sem sentir dor foi a prova da cura. A vida recomeça quando a dor cessa. 2 anos se passaram desde a loja. Jack vivia simples, trabalhava, viajava, via amigos. Saía ocasionalmente, mas sem pressa. Aprendeu a amar sua própria companhia, valorizando a paz de estar inteiro. Não estava fechado para o amor, mas não forçava nada. Numa terça, organizando e-mails, o celular vibrou. Número desconhecido, mas o nome na mensagem parou o tempo, Clara. O texto era breve. Dizia que queria conversar, sem expectativas, e sugeria um café no centro, sexta às 16 horas. Jack encarou a tela, respirou fundo, bloqueou o julgamento e respondeu, ok. Sexta-feira, chegou cedo, sentou perto da janela. O café era o mesmo de antigamente. Clara entrou. Parecia mudada, mais simples, sem a maquiagem pesada de antes. Sorriu nervosa ao vê-lo. Ele levantou, cumprimentou formalmente e sentaram. Pediram cafés. Conversaram amenidades por minutos, mas o silêncio dela denunciava o propósito. Clara confessou, o casamento com Travis falhou. Disse que a empolgação inicial virou rotina e ele se tornou o que ela achava que queria, mas não o que precisava.
Disse sentir-se vazia, arrependida, e admitiu que Jack fora o grande amor de sua vida. Jack ouviu sem interromper. Com olhos marejados, ela disse que não esperava voltar agora, mas precisava dizer. Sentia falta da estabilidade, das conversas, e sabia que poderia ser tarde, mas precisava tentar. Disse que só queria abrir uma porta, se ele permitisse. Jack deixou o silêncio pairar. Então, com voz calma, respondeu: agradeço por me chamar e ser sincera, porém a nossa história ficou para trás. O que tivemos acabou faz tempo. Eu segui, você também, por trilhas distintas. Aprendemos muito juntos, mas nem todo amor é para sempre. Às vezes, serve apenas de lição. Clara segurou o choro. Jack concluiu: desejo que fique bem, mas não existe mais só nós. E está tudo certo. O segredo é aceitar. Chamou o garçom, pagou a conta, levantou-se e olhou uma última vez com firmeza. Cuide-se. Virou as costas e caminhou pela calçada, sem olhar para trás. Pela primeira vez, o ponto final foi dito em voz alta. Sem mágoas, sem saudosismo, apenas verdade e paz absoluta. Obrigado por acompanhar o vídeo. Se apreciou, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações para receber nossas atualizações. Até breve.